Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. E antes de começar o episódio, já aproveita e já compartilha, manda pra galera pra poder assistir, escutar, seja qual seja a plataforma, mas você poder aproveitar os conteúdos que são gerados aqui no One Ministério. E hoje tô com alguém muito especial, extremamente conhecido nacionalmente e internacionalmente, extremamente conhecido no Boqueirão, aqui no maior bairro da cidade de Curitiba. Grande amigo nosso aqui, já pastor nessa casa há bastante tempo. Tem muita história para contar hoje aqui com a gente. Pastor Israel Perdonsim. Hello. Eu esqueci que ia ser em inglês hoje aqui o podcast. Com sotaque. Né? Pastor Israel hoje é o pastor do Ministério Internacional, né? Ou em inglês aqui, o The Way, aqui na nossa igreja. E tem o PIB Internacional, né? Isso, então... tem também outra parte junto também, claro. Mas não deixa de ser internacional. Exatamente. Né? Até quanto tempo já que tá com o The Way ali, Israel? Vai fazer 7 anos. Já faz tudo isso? Já faz tudo isso. Aí você pegou a pandemia também, na verdade, né? Foi isso. Antes, né? Foi em 2014, 11, não sei. Não lembro datas, cara. Com cultos todos domingos de manhã? Todos domingos de manhã. 11 horas. E já estamos aí orando porque já não tá cabendo o povo, né? Tá cheio, graças a Deus por isso. Então daqui a pouco a gente... pensando num lugar novo ou mais culto. Tô esperando a reforma terminar ali. Pra ver se ela é para 500 pessoas. Então, já me ajuda bastante. Repente, vamos ver se vai dar certo, né? Então, tô segurando o segundo culto ali para mudar para um lugar maior, né? Mas dizem que ia ser em agosto, mas agora já tá para dezembro, janeiro. Então não sei como é que vai ser. Se vai dar tempo. Se vai aguentar esperar tanto tempo também. Né? Que a capela ali cabe 300 pessoas no máximo, né? Sim. Então, os últimos cultos tem 310. E daí, talvez passe um pouco, mas a galera olha assim, já vê que não tem lugar. Já não entra, né? Já não entra, verdade. Então já temos que começar a pensar logo numa solução aí. Se vai ser mais um culto à noite, vai ser mais um culto de manhã. Aí tem que ver o que você acha que encaixa melhor pro povo, não tem jeito, né? Mas o pessoal pode acessar o YouTube aí, né? Tanto, eu acho que até a própria PIB Curitiba tá transmitindo também, né? Mas a gente tem um canal nosso, The Way. Né? Também direto, tem legal. Direto, aí você pode acessar lá. The Way PIB no YouTube. Benção. Mas antes de falar só dos projetos, né, ou daquilo que Deus está fazendo hoje, né, um ministério maravilhoso do The Way aí, acho que é a melhor fase que a gente tem no ministério inglês aqui na igreja, porque já teve muito pastor gringo, né, pessoal de fora e tal. Aí veio um bem tupiniquim metido a gringo, né? Que morou fora, tem muita experiência fora e tal, não sei o quê. Um cara de gringo, mas boqueirãonense. Boqueirãonense. Né? E acho que não lembro, pelo menos, não tenho histórico também, né? De ter tanta gente participando também, né? Do ministério. Ele é um ministério já antigo na PIB, né? Então, já faz 10 anos que eu falo, há mais de 20 anos... que esse ministério já existia. Então tinha... E todos... o histórico está certo. Todos os pastores, eles eram gringos, né, dos Estados Unidos. E eu pensei que, quando o Pascoal me chamou para ser o pastor interino, ia ser assim, né? Tipo, daqui a pouco vai vir alguém de fora. Tanto é que o primeiro ano eu não mexi muita coisa, só ia pregar e tal. Eu estava com um programa de TV também no Alta Tensão. Então eu dava mais tempo na minha semana pro programa, né? Que exigia bastante. E ia lá pregava, beleza. Aí o pessoal começou a perguntar, 10 anos, você vai ficar ou não vai ficar? Vai chegar alguém ou não vai chegar? Daí eu falei, não sei, deixa eu conversar com o Pascoal. Deixa eu ver com o chefe, né? Daí fui, Pascoal, daí como é que é? Não, vai tocando aí, vai tocando. E esse jeito de tocar, né? Já tô mais 7 anos tocando sendo interino, aí, né? Sendo interino no ministério. E daí ele modificou, né? Quando eu assumi, falei, não, agora eu vou. Eu peguei a liderança, comecei a trabalhar com a liderança. Aí comecei a fazer reuniões. Aí fui mais a fundo, mudou né? até o nome. Isso, mas foi legal que foi sugestão deles. Sim. Então eu queria muito. Uma identidade, né, pro grupo melhor. Porque antigamente, para quem não sabe, era ICES. Era uma sigla, né? ICES é International Community English Service. E daí, só que o ICES, né? Pra quem é de fora, um pastor barbudo. E eu tinha barba grandona, né, cara? Aí, com o nome de ICES, né? Não dava certo. O pessoal não... Tava meio terrorista esse negócio. Muito terrorista. Aí eles vieram com, a gente queria mudar, tal. Será que agora é o momento? Eu falei assim, opa,
eu não queria chegar com 2 pés no peito, né, cara? Não precisava, né? Então, quando você assume um ministério novo, a gente vai devagarinho, vai estudando ali as pessoas, conhecendo as pessoas. Era uma proposta que eu queria já fazer, mas como veio deles, da liderança... Foi até melhor, né? Nesse sentido, deu pra acelerar daí, né? Isso. Daí, nosso primeiro acampamento, na minha gestão ali, no primeiro acampamento que a gente fez, a gente já lançamos a marca nova, camiseta tudo. Daí foi né? tudo junto, né? Isso. Top. Foi isso. Eu desliguei. Mais do que os projetos e tudo mais, por mais que Deus fazendo coisas lindas aqui na igreja através desse trabalho, eu te conheço faz um bom tempo, né? Eu conheci você, eu tinha 15 anos de idade, no Intercamp da CCI, tava falando com a Letícia, num outro podcast também, né? E daí vocês iam lá para fazer o louvor da banda Vulgata, né? Era o Israel, era o Flecha, nossa, o Andrezinho, meu Deus do céu. E só que vocês ficavam com a galera junto no acampamento todo, né? E jogava bola, e brincava, fazia as coisas, né? O cabelo... Eu fazia a tradução. Fazia a tradução, que tinha sempre o pessoal dos gringos brigando, né? Aquele cabelo gigante que você tinha naquela época lá também, né? Tinha cabelo naquela cintura já lá. E dizem que todo o cuidado que tinha no cabelo passou pra barba, né? Que daí tem todo um processo do cuidado e tudo mais aí, né? Mas conta pra gente, um pouquinho assim, até não só dessa época, mas... Porque assim, você também é filho de pastor, na verdade, né? E você morou um tempo fora e tudo mais. Como é que foi teu processo aí de conversão, crescendo? Teu pai já era pastor quando vocês nasceram ou não? Sim. Então a gente nasceu num lar cristão, né? Você é o mais velho, né? Não. O Sérgio era mais velho. O Sérgio era mais velho. A gente tinha 1 ano e 4 meses de diferença. Então a gente nasceu no lar cristão, a gente nasceu nos Irmãos Menonitas, né? Então o nosso background ali de igreja era Irmãos Menonitas. Em qual? No Xaxim? No Xaxim na época. E daí, na verdade assim, até meus 7 anos, eu morei em Pato Branco, Francisco Beltrão. Migrando, seguindo o ministério do teu pai. Isso. O pai era plantador de igreja, né? Então, onde a igreja meio que quebrava, ele ia lá, restabelecia liderança, deixava. Na hora que estava certo, e saía. Ia para a próxima. Então, esse era o trabalho. Então, toda a minha vida, até meus 7 anos, foi assim. Então, eu não tinha uma escola fixa, não tinha um local fixo. Os amigos mudavam toda hora. Eu ficava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente se mudava bastante. Então, essa era a vida que eu conhecia. Né? Até aquela idade. E daí a gente foi pro interior do Paraná, interior mesmo, assim, a gente tinha um Fusca. E daí o Fusca tinha que colocar corrente nas rodas para poder subir as ladeiras. Nossa. Para poder fazer visitas, né? Meu pai era um pastor visitador. Ele amava visitar as pessoas. Tanto é que ele... Só que levava todo mundo junto, né? Levava todo mundo junto, não tinha visita. Tem conversa. Então, eu aprendi só ministério, não tinha outra coisa. Meu pai não me ensinou outra função, né? Outra profissão, a não ser trabalhar para Deus. Então, até os 7 anos, a gente estava nessa, pulando aqui no... Né? Então, São Paulo, nasci, fui para lá, daí Francisco Beltrão, Pato Branco. Você não sabia que tinha em São Paulo? Capital. Não, eu nasci aqui, mas daí no que a gente já se mudamos para lá, né? Então eu tenho lembranças... Mas você nasceu no Boqueirão? Nasci no Boqueirão. No Uberaba, na verdade. No Uberaba. No Uberaba. Depois a gente vai ter que editar essa parte do podcast. Uberaba, cara. Mas aí a gente, até meus 7 anos, daí com 7 anos a gente foi pro Canadá, né? Daí foi a mudança, a gente foi para lá para trabalhar com os portugueses, pelos Irmãos Menonitas. Aí ficamos 7 anos lá, né? Eu voltei com 15 anos, não falava português, falava bem, mais ou menos tudo errado, bem com sotaque, falar porta, amor. Nossa. E daí virei o gringo, cara. Daí fui estudar no Erasto Gettner, né? Com os alemãozados lá? Com os alemãozados. E daí o que eu me lembro era que fiquei famoso rapidinho, porque... chegou um gringo aí que fala mais ou menos português. Do Canadá e tal. E eu não escrevia, não falava, não lia direito. Da Alemanha ali é diferente, né? E daí foi assim, né? A nossa vida até os meus 15 anos, né? Daí dos 15... Diz que teu histórico no Erasto Gettner é muito famoso lá também, né? Ali tem... Os professores tem né? placas. Eu sabia que eu escrevi o hino do Erasto. Sério? O hino do Erasto. Quando eles fizeram, acho que 60 anos. Daí a nossa turminha lá, a gente fez. E daí, esses dias eu
a gente sempre tem contato com o nosso professor, o Egon, né? Que virou amigo, né? Sim, então. Isso que era legal. E meus filhos olham assim, né? Cara, como assim você é amigo do professor até hoje? Tipo, a gente se encontra, ri, toma café junto e tal, conversa. A gente fez uma reuniãozinha, chamou todo mundo que tá meio perto aí. Vamos fazer uma reunião aqui. Daí ele mostrou uns vídeos, cara. Nossa. Deu cantando a música que a gente fez pra escola, em homenagem à escola e tal, que virou o hino da escola, e a gente que fez. Então, daí a gente cantava em todas as turmas, né? Foi bacana, assim. Então o Erasto Gettner, quando eu voltei, a gente foi estudar ali, né? Mas eu aprendi o português depois dos 15 anos, né? Reaprendeu, né? É que eu nunca tive aula, né, na verdade, né? Sim, até mais 7 anos, sempre pulando pra lá, né? E pra cá. A gente se mudou mais de 15 vezes. Só naquela fase? Só naquela fase. Então, mudança... Nossa, eu com meu pai também, nossa, tipo, umas 11, 12, 13 vezes também, assim. Nossa, pois é. Mas de casa, de país, de cidade, isso. Meu Deus do céu. Então, a gente trocava de móveis, assim, direto, né? Era tudo usado. Não tinha coisa tua, né? Não. A tua era uma malinha, assim, que você tinha, que era mais já coisa... pronta. Porque já tem que sair, né? Então não sabe, né? Sempre... E isso quando demorava pra desencaixar as coisas, né? Então era sempre nas caixas e tal. Sim. Não. Demorava algum tempo pra você até achar o local. Ou não tinha espaço, né? Porque a outra casa era maior, daí você mudou pra uma casa menor. Aí se desfaz um monte de coisa. No Canadá era legal porque a gente fazia garage sale, né? Ou yard sale. Daí botava tudo pra vender, ganhava uma graninha. Uma graninha, comprar tudo diferente depois também, então pronto. Ou, no Canadá, na verdade, a gente... o lixo dos outros é tesouro pra uns, né? E pra nós era tesouro, cara. Pô, tem muita coisa que o pessoal joga lá, fora... mas tá bonzão ainda. E é bem isso. Ele vamos se mudar. Não coube... o que eles fazem? Joga, põe na frente de Milão, casa. Vende por 50. Não, nem vende. Deixa ela pra pegar só. A gente passava, pegava, olhava assim, eu tava quebrado tá bom, ali. Então, isso aqui a gente arruma, né? E meu avô era estofador. Nossa, pronto, cara. Pronto, já pegava sabia, um sofazão lá, arrumava e tal. Tudo novo. Só que era assim, os móveis eram tudo diferente, né? Tudo cor diferente, marca diferente. Um vintage, moderno, não sei o quê. Assim. As cadeiras da mesa era tudo diferente. Faz parte. Mas aí, adolescente... E aí voltou pra cá, voltou pra igreja ali no Xaxim mesmo? Isso. Aí a gente ficou nos Irmãos Bonitos ali até eu casar, né? Eu conheci a Letícia ali. Ela era adolescente. Ápice, né? Conheceu a Letícia, né? Isso. O Israel com a autoestima lá em cima, super envolvido com a galera. E a Letícia é a mana dela. Total. 880. 880. Tanto é que eu olhava assim, nossa. Quando ela subiu, né? Virou jovem, né? E aí ela, nossa, essa moça chamou atenção e tal, né? E os alemães virar jovem mais cedo. Virar jovem era ter 15 anos, né? Então, fez 15 e já era tudo meio que junto, assim, né? Aí eu comecei a prestar atenção. Falei assim, isso é diferente, não chama tanta atenção como eu, assim, né? De falar, expansivo, de ser isso, bem na dela e tal. Daí tinha momentos que eu achava assim, pô, acho que ela gosta de mim. Tá me dando bola. Daí outros momentos, nossa, no outro dia... Cara, nem olhando na minha cara. Às vezes eu chamava, senta aqui do meu lado no culto. Daí ela sentava e tal. No outro domingo, senta aqui. Daí ela passava reto. Eu falei, caraca, mano. Fingia que não ouvia. Que guria estranha, mano. Um dia me ama, outro dia me odeia. Não tô conseguindo entender, cara, decifrar o que ela tá pensando, o que ela sente, né? Se gosta ou não gosta. Enfim. Mas acho que esse é o grande desafio da coisa, né? Que o resto era tudo meio fácil, assim, né? Sim. Então, foi uma fase turbulenta nesse sentido, em questão de relacionamentos, né? E o negócio da banda, como é que começou essa história aí, Zé? Cara, a banda foi... Eu entrei na banda em 97. Tinha quantos anos? Putz, cara... Não é só o português, né? Não. Eu lembro a data, era 97. Tá. Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Talvez. E daí... mas era assim, eu tinha uma bandinha já na escola, que era eu, Fábio, Xandão, um pessoalzinho ali. A gente chamava os Nazireu. E daí... E o legal é que, assim, eu sou músico, né? Sempre toquei vários instrumentos, sempre gostei. E daí eu peguei uma banda que eu ensinava os caras, a gente fazia as músicas e tal. Então... Era gostoso, assim, eu gostava disso, a gente criava as coisas. Aí a Vulgata já existia,
com outro vocalista. Daí o vocalista saiu e quem é que vai chamar? E no meio dos Irmãos Menonitas, pum, eu acho que eu me destaquei, não sei, e o Andrezinho veio e me intimou. Pois é, você não quer ser o vocalista da banda? Aí, cara, Mas a banda já tinha esse estilo musical já tinha esse estilo musical mais pesado, assim. Tanto é que eu achava assim, não, metal. Isso é errado, isso é pecado. Você nem gostava do estilo? Não, antes, nem, né, não era metaleiro, mas nem... Nossa. Aí, eu olhei assim e falei... E eles eram, né? Eles eram. Todo cabeludo tudo já. de preto, já, isso aqui. E daí, cara, eu tinha um certo preconceito até, né? Eu fui orar, falei assim, Deus, poxa, é de Deus ou não é? Né? Meus pais vão deixar ou não vão? Então, daqui a pouco, eu fui sondar a banda, né? Onde que eles estão indo, o que eles estão fazendo. E eu vi que as músicas, não eram aquelas músicas tipo Resgate, né? Que é meio rock, sim, mas pega a Bíblia e só põe, né? Só uma fluxinha de Jesus, né? Só põe um metal em cima do versículo bíblico. Era diferente, são músicas poéticas, era até difícil de entender a letra. Nem eu entendia. Eu falei assim, nossa, cara. Mas cantava. E por isso que a gente achava assim, nossa, não, os caras não são crentes, né? Então não é assim, Jesus te ama, venha para a cruz. Não era direto, e tal. né? Não, era assim, por cima um céu de bronze, aos pés um chão de ferro. Tipo, super poético, né? E daí... Então, aí eu orei, falei com meus pais, né, aceitaram e eu entrei na banda em 97. Só que como eu não era do estilo, eu não sabia cantar metal. Eu cantava afinado, porque eu cantava em coral, já cantava, escola, ministrava louvor na igreja, tudo, mas assim... Não era do metal. Então eu cantava normal, assim, né? E tentava, cara, me esforçava. E os gritos lá daí pra puxar? Então, daí eu tinha que, tipo, aprender a fazer. Virar, né? Eu fiz aula com um cara famoso até, de técnica vocal, né? E fui atrás, assim, tentar crescer. Samuel Barros, né? Não, daí é lírico. Fiz aula até com um cara, um cantor lírico, pra saber como é que eram as técnicas e tal. Então, fui crescendo, assim, no vocal e tal, né? Eu nunca me considerei um bom cantor para essa área de metal, né? Então, acho que eu nunca... Tanto é que nas revistas e nos sites e tal, eu era super criticado. É mesmo? Porque, assim, fala, o nível da galera... que daí que é o chegar em alguns lugares ali, tons diferentes, lá que Nossa, cara. É muito específico, né? Não, daí pra quem tá em casa aí, a nossa banda era o estilo Dream Theater, Yes, Halloween, que é um... Nossa, é uma pegada bem diferente. E só que a técnica musical dos caras era super bom. Os cara mandavam bem. Sim, sim. Daí eu era o cantor de coral, bicho. Sabe? Não era metaleiro. Daí eu entrei na banda, tá bom, vamos tentar, né? Tentar gritar, tentar fazer alguma coisa aí. E daí, então, destoava um pouco, assim, né? Mas eu acho que o que era importante... E eu acho que isso a gente durou 5, 6 anos ali. Eu, pelo menos na banda, né? Foi a questão de testemunho. Sim. Não só técnica. Mas saber assim, cantar ou não saber, né? Podia achar alguém outro que canta melhor? Podia. Mas a questão de vida com Deus, a questão de testemunho e tudo mais, eu acho que... Até da amizade no grupo e tudo mais é diferente. Né? Então acho que isso também contava. Porque banda não é fácil também, né? Não. E hoje em dia é difícil você ver banda. Né? Na nossa igreja não tem nenhuma. Tem uma dos Adoles, mas é difícil. Naquela época tinha várias bandas, o pessoal já se reunia para ensaiar, então todo mundo meio que tocava alguma coisa. Hoje a piazada, sei lá, que é difícil, um toca um instrumento e tal. Sim. Mas assim, eu sempre incentivo meu filho, que toca vários instrumentos, cara, monta uma bandinha, ensaia e tal, né? Senão você vai aprender a tocar violão pra quê? Fica só nessa. Fica só nessa, né? Então, daí a banda foi crescendo, a gente foi... a gente gravou o primeiro CD, naquela época era CD, né? Em São Paulo, no estúdio Marinho Brasil. E hoje ele tá aqui na nossa igreja. Marinho Brasil. E daí eu lembro que eles ficaram uma semana lá gravando a parte instrumental. E como eu trabalhava, dava aula de inglês, eu só fui um final de semana. Para fazer daí o vocal. Isso, para fazer o vocal. Daí focaram só o vocal. Já tava gravado o resto. Cara, mas foi assim... E como o Marinho Brasil não cobrou da gente,
Ele falou assim, cara, tem que fazer nos horários que não tem nada. Era às 3 da manhã. Tudo quebrado. Vai cantar metal às 3 da manhã? Vai você lá então, né? Cara, então eu me lasquei pra... Sim, foi pior, né? Então, já não era praia, colocaram judiar na madrugada praia. lá então. Cara, daí eu tinha que acordar e aquela voz... Aquecer, fazer um monte de coisa e tal. Não, e era assim, era gravar, eram 11 músicas, todas assim, num final de semana. Todas naquela pegada, puxando, nossa. Então imagina, eu sofri pra gravar o negócio. E poderia ser melhor? Poderia, mas assim, o que tinha, no horário que tinha, é o que tinha pra aquele tempo, né? Então hoje eu até falo assim, nossa, cara, né? A gente lançou o CD em 2001, eu saí da banda em 2002, eu acho. Mas em 2000 a gente lançou... E depois continuou um tempo até, depois parou daí, né? A banda continuou com outro vocalista. Tá até aqui na nossa igreja, esqueci o nome dele, cara. O Born, o nome, acho que é o Born, que é professor de karatê. Aí ele entrou na banda, ficou um tempo lá e tal, mas daí a banda acabou... Né, não teve sequência. Não teve sequência. Mas, cara, foi um tempo muito... Não, o Gretchen gravou CD, chegou a fazer umas agendas fora, né? Não, o mais longe que a gente foi Rio Grande do Sul. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome, evento, cara. Igreja? Que não, a gente tocou num evento, em várias igrejas, mas assim, num evento num trio elétrico. Nossa. Cara, primeira vez que a gente... Um trio elétrico... Paramos a cidade toda, a rua assim, cheia de gente. Não sei que evento que era. Inventaram lá. Mas era Passo Fundo. Mas metal mesmo. Passo Fundo, agora lembrei. Foi o mais longe que a gente foi. A gente foi com o nosso professor, o Egon, que era um cara que amava assim, o que a gente fazia. E a gente foi de besta. Topique. De besta. E fomos todos juntos. A Letícia foi, a gente estava namorando naquela época. E daí foram duas namoradas. Que era do André. E os outros também meio casados e tal, né? Mas assim, as esposas ficaram porque não tinha espaço. Mas foi os namorados, né? Não faz menos sentido, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, a Letícia naquela época devia ter pra garantir, porque ela tinha um lado ciumento, né? Tinha, também, nossa, né? cara. Que eu lembro. Ela falou até outro dia, a gente fez o podcast, mas era forte, né? Sim, ela tinha muito ciúme, que as gurias gritavam e queria relógio, queria anel, queria pulseira, queria roupa, queria tudo da gente, né? Ela falou uma história aqui, rasgaram uma camiseta tua. Rasgaram. Mas foi em Ponta Grossa que eu era famoso porque eu dava moche na galera, assim. Eu me jogava na galera e me jogavam pra cima. Sim. Daí eles me jogavam de volta pro palco. Aí, cara, eu tava abrindo o show da Oficina G3 em Ponta Grossa. Nossa, feliz da vida lá já. No mesmo palco, eu tava lotado, assim, o ginásio. Daí eu olhei pra banda e falei assim, vou pular. Vou me tacar lá. Só que lá, tava tão lotado que a galera pulava tudo junto, assim. É o Inter 2. E daí eu fiz assim, pra galera juntar. Cara, e daí a galera, tipo... Geralmente eles faziam a mão, já pegava prepara assim, ali e tal. Pra eu pular no meio deles. Isso. E como tinha muita gente, eles levantaram a mão. Nossa. E daí eu falei, cara, isso eu nunca fiz, cara. Mas... Que é o... Já levantaram? É o surf da galera, assim, que você fica... Pode até levando você pro outro lado, assim, cara, né? Cara, eu nunca fiz isso. Daí eles faziam, vem. E faziam com a mão pra cima. Eu falei, e agora? Lascou. Não, eu que chamei, né? Agora vamos. Não, e daí um detalhe, tinha, sei lá, 1,5 metro de segurança. Nossa, você tinha que pular por cima, né? Daí eu tinha um segurança, uma grade e a galera. Eu falei, nossa, cara. Eu vou, cara. Já era. Cara, eu fui. Aí meti o pé no retorno, assim, pra pegar mais altura e pulei, cara. Eu consegui chegar nas primeiras fileiras, assim, e eles conseguiram me sustentar e tal, mas eu caí já. Porque tinha pouca gente no começo ali, né? Cara, daí... No que eu caí, o segurança catou minha mão assim e me puxou de volta. E no que ele me puxou, a galera segurou minha camiseta. Se travou e... Cara, subi o palco... Sem camisa já. Rasgado metade. E a galera tocando, cara. Não, nossa, gritando, né? E daí eu subi, fui lá atrás, fui na nossa lojinha, lá peguei uma camiseta, pus, voltei... continuou, o show não parou. E foi embora. Isso é legal, porque como é metal progressivo, as músicas eram de 10 minutos, 11 minutos, né? Dá pra tomar uma água, voltar? Isso. Eu descia no camarim, ficava lá, ia no banheiro. Daqui a pouco voltava, eu voltei, pesado. E eles lá, quebrando tudo lá em cima. Mas foi divertido. E daí, a Letícia era super ciumenta, né? Super ciumenta. Não podia tirar foto com ninguém. Não gostava, né? Não gostava. Daí, tanto é que eu saía, descia, ia lá,
fazia questão de cumprimentar ela primeiro, de dar atenção para ela primeiro, dizer assim, olha, tá vendo, pessoal? Essa é minha, né? Tipo, eu já sou de alguém, mas não adiantava. Ajudar, mas não resolvia. Se quiser saber mais história... Aí se não fizesse, né? O primeiro livro dela, ela conta um pouco... Dessas histórias. O porquê que ela era ciumenta, né? Da autoestima, do ciúme e tudo mais ali, né? Ela conta também. Que Deus precisava tratar nas nossas vidas ali, né? Ufa, né? Que bom que tratou, Oxe, né? Graças a Deus. Bom, agora não tem porquê também. Mas você tinha cabelo, né? Capaz, imagina. Cabelo até na cintura. Era grande, eu lembro dessa fotinha aí, ó. Se quiser depois você vai te pesquisar, vai no YouTube, procura lá, banda Vulgata de 97. No Spotify tem. Spotify tem? Spotify não, tem. Mas não tem o vídeo, né? Não tem. Tem um vídeo. Só... Tem um vídeo. Tem no YouTube, promo, você acha assim. tudo, né, cara? Tem jeito. Acho. Tem Vulgata. Mas depois do tempo da banda ali, ou durante, como é que foi a tua história? Que você teve um tempo que você foi para a parte da Jocum também, né? Isso. Quando eu saí da banda, eu saí com o objetivo de entrar na Jocum. Já era... Então eu já fui focado. Pra mim, eu ia pro Canadá fazer Jocum no exterior. E ficar lá o resto da vida. Isso. Ou para onde Deus mandasse, mas não o Brasil. Então Deus mudou assim um pouquinho a estratégia, né? Eu sempre fui o cara... igual o Paulo, né? Eu me faço de fraco para com fraco para ganhar os fracos. Eu me faço de forte, me faço de tudo para com todos para ganhar a grande maioria. E eu adotei isso realmente para minha vida. Então eu fui metaleiro, sendo que eu nunca fui metaleiro, né? Então não era assim minha vida e tal. Então eu não tinha problema, não usava só roupa preta, porque metaleiro é assim, eu usava roupa preta o dia todo, só tem preto e não pode usar colorido. Até na praia. Até na praia. Cabeludo e todas aquelas coisas, né? Eu pensei, vou deixar o cabelo crescer para me identificar mais. Mas, além disso, eu usava roupa colorida, surfava e tal, né? Aí Deus pediu o cabelo. Porque eu já estava entrando na Jocum e eu vi que na Jocum eu entrei para dançar break. Saí do metal. Do metal. Isso que, enquanto eu estava no metal, eu tinha uma banda de pagode. Você sabia dessa? Você não sabia? Não. Porque teu filho teve uma fase pagodeiro também, né? Teve. Não, ainda tem. Ainda tem, mais ou menos. Ainda toca pandeiro lá. Então você saiu era lenhador no Canadá. Virou worshipeiro na Menonita. Isso. Pra virar daí metaleiro, pagodeiro e jocumeiro. Aí o que acontece? Eu soltava o cabelo, eu era metaleiro. E se eu prendia o cabelo, eu aí fazia a parte, né? É que tinha um grupinho de meninos lá na igreja que eles tocavam pagode. E daí eles estavam meio que se desviando e tocando coisa do mundo e tal. Aí eu falei, cara, vamos voltar, vamos... Mas se os metaleiros te vissem, acabava também, Cara, né? eu era extremamente criticado no site da banda. Mas eu falava assim, gente, eu sou músico. Você não dá aula de violão, o Andrezinho, metal, que era um cara... que o cara é quase um... É um gueto, assim. Tem que ser só isso aqui, isso aqui e tal. Era uma religião, cara. Metal era uma religião pros caras. Né? E daí o que acontece? Eu sabia separar as coisas, né? Sou metaleiro aqui eu sou... E posso me sou músico, eu tocava normal, cavaquinho. E daí tudo que a gente fazia era pagode, né? Então, tanto é que a gente fez um evento numa panificadora, no segundo andar da panificadora, assim, era uma sacada. A gente fez lá, era Natal, para chamar o pessoal. Fizemos um evento só música de Natal, um pagode e samba. Nossa! E eu cabeludo, mas eu amarrava o cabelo assim e tal. Só não foi de preto, né? Não. E daí, então eu tinha essa... Pra mim era assim, eu tava sendo usado por Deus, né? No metal, aqui no pagode, resgatando pessoas e tal. Então pra mim, o hip hop entrou, aí Deus falou assim, cara, assim como você mudou lá, você tem que mudar aqui também. Sim. Então aqui você não tem cabeludo. Eu comecei a notar realmente os b-boys, os skatistas, cara, tanto é que o cabelo atrapalhava. Daí eu teimei com Deus 1 ano. Você já tinha pegado o gosto pela coisa também, né? Já. Não, daí virou tipo, cara, onde eu entrava, né? Cara, todo mundo olhava. Sim. Então o meu cabelo era um negócio assim que as mulheres tinham inveja do meu cabelo. Eu lembro, o pessoal falava nos acampamentos que tinha. Né? E daí, cara, eu gostei, né, da atenção. E daí o que era pra Deus e eu usava, não, eu vou deixar o cabelo crescer pra atingir os metaleiros. A porta, já virou um negócio. Virou o meu Deus, entendeu? Virou super importante, a minha identidade, esse sou eu. Aí foi fazer devocional, abriu extensão. Aí tive que entregar... O voto nazireu quase. O voto nazireu, tive que entregar. E daí eu temei, né, 1 ano com Deus.
Não, tá, minha identidade, sou eu e tal. Tinha que quebrar meu orgulho ali, né? E eu gostava da atenção. E daí quando, larguei mão, falei assim, tá bom, eu entendi que realmente fica, né? Se agora eu sair desse... é importante. Ah, você vendeu o cabelo? Eu vendi. E quanto que deu? Eu vendi, acho que deu uns R$400. Pra época e daí, pra época era boa. E eu comprei um sleeve pra surf. Porque daí eu queria surfar, né? Eu já surfava. E eu comprei um sleeve pra né, no inverno surfar em matinhos. Comecei a surfar em matinhos. Com o Andrezinho. O Andrezinho não no tava... pico de matinhos. Não tava lá pra mandar... Agora tá, só surfa só lá, né? Abraço, Andrezinho. Outro. Mas aí o que acontece? Eu vendi o cabelo, né? Chorando, cara. Mas eu entendi que era uma entrega que eu precisava, né? Cara, daí parece que deslanchou o ministério com a Jocum. O break... eu comecei a melhorar no break, né? E eu comecei a dançar break não porque eu sabia, porque eu queria. É porque Deus realmente falou assim, olha, cara... Uma ferramenta mesmo, né? Tinha meninos que eu preciso... Minha entrada aqui na igreja foi através do break. Uhum. Então, naquela época, o Michel tinha 30 meninos e meninas que curtiam... Ele não sabia o que fazer com eles, cara. Sim, porque não era para ele também, né? E eles vinham, tinha uma finlandesa que não falava português direito, que era a única crente no meio... Dessa galera toda. Que ele tinha contato com ela, da igreja com ela, e a galera de Curitiba que fazia dança de break aqui na igreja. E ele falou assim, cara, você precisa me ajudar, não sei o que fazer com esse pessoal. Isso aqui é 2002, 2003, por aí? 2003, eu entrei aqui em 2004. Uhum. Então era 2002, 2003. Aí eu falei, não, beleza. E eu pensando assim, vou pegar essa galera vir pra mim, pra gente usar aqui na Jocum, né? E a gente fazia evangelismo nas escolas. Eu comecei traduzindo a equipe de americanos do GX, o IWT, que é o Impact World Tour. Eles vinham com o negócio das vezes telefônicas. Isso, daí tinha, eram três equipes. Tá. Então tinha o pessoal dos Aventuras, né? Que era o pessoal do skate, radical, na verdade. Isso. Pessoal radical. Eu acho que esse grupo e o dos Caras Fortes foram uma vez num evento em São José dos Pinhais, lá que eu tava, você tava tentando trazer os caras, eu acho até. Sim. E daí o IWT, que é o Impact World Tour, é o pessoal que pega essas três... Junta tudo e vai fazer um impacto, faz um impacto na cidade. Isso aí. Então era 4 ministérios, né? O Impact World Tour, que organizava toda a cidade, mobilizava toda a cidade, entrava em contato com a prefeitura para fechar os lugares. E daí a gente ia com o pessoal da Força, cara, tudo monstro, né? Eu lembro, os caras e daí eles rasgavam lista, entortavam barra de aço. Estourava aquela bolsa térmica, bolsa né? Térmica, cara, como um balão assim, ó. Nossa, é muito difícil, cara, aquele negócio lá. Aí, então, eu gosto, cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, é isso que eu quero. Encontrou. É isso que eu quero, é radical, é tal. Deu o pessoal do GX, que era break, dança, skate. Falei, cara, que animal, cara, é isso que eu quero. Então eu gostava, sabe, de evangelizar de maneiras diferentes. A banda eu entrei porque eu vi que era um meio de evangelizar. Sim. E era um nicho que ninguém estava atingindo. A igreja não ia no Largo da Ordem buscar essa galera. Não, porque não tinha papo, né? É diferente. Não sabia nem o que fazer. E daí eu, achei um meio. O pagode, mesma coisa. Aí o break, o skate, esse pessoal... Cara, eu achava aquilo animal. Foi isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Daí eu tentei fazer Jocum, acabei não indo pro Canadá fazer Jocum. Aí a gente acabou casando nesse meio, né? A gente casou. E daí a Letícia, né, com toda aquela coisa de não... Ela aprendeu outras profissões, né? Que o pai sempre empurrava pro lado business, né? E meu pai empurrava pro lado do ministério. Então, eu só queria fazer isso. Como é que você vai se sustentar? Não, Deus me sustenta. A Letícia era assim, não, você tem que economizar, tem que estudar, fazer PhD, não sei o quê, doutorado e vai, né? Então, os dois mundos diferentes, cara. Choque, a gente brigou muito, assim, nesse sentido de visão, né? Aí o livro lá também conta a história certinho de como que os dois mundos diferentes se encontraram, né? E é interessante a mudança que Deus tinha que fazer nas duas vidas, né? Aí entrei na Jocum, raspei a cabeça, aprendi o break, vim parar aqui na igreja pelo break. E daí
Aí o Michel te fez uma proposta indecente. Aí virei o missionário dos adolescentes. Os adolescentes sustentado que levantavam... pelos adolescentes. Isso, que levantavam o meu sustento. Dinheiro. E daí foi, cara. Então, assim, foi minha viagem pra cá. Sim, pela fé aqui, na verdade, no começo, um ano e pouco, só vindo. Oferta de adolescente, na verdade, né? Isso. E depois, aí eu casei, virei... Daí o filho veio, depois de uns 4, 5 anos de casado, o Davi veio. Daí virei ministro, daí foi, né? Aí foi melhorando um pouquinho. Isso. Uhum. Aí fui parar na comunicação, fiquei 1 ano trabalhando no programa de TV aqui da igreja. Com o Albert. Ali é outra história, né, cara? Isso aí dá um livro, né? Mas o horário não permite. Mas daí você voltou depois. Aí depois você voltou pra Juventude. Daí o Michel me puxou de volta. Aí já... Aí eu já tava junto nessa época. Aí você já tava. A gente fez, não seminário junto, mas... teve algumas aulas que a gente fez junto até. Que mas a gente fez o concílio junto. O concílio sim. Eu, nossa sala, eu, você e o Coqui. Isso aí, nós 3. Que foi em, você sabe, eu não lembro datas. 2012, né? Não sei. Acho que foi 2012. 11 ou 12? Só sei que eu acho que foi 12. Era 12, nós 3. 2012. Então, eu já... Aí já tava... como ministro, como, na verdade, obreiro da igreja, né? E depois a gente daí virou pastor, né? Aí sempre trabalhando com adolescentes. Eu fiquei 12 anos trabalhando com adolescentes. Fui 10 anos vice do... 12 anos vice. Do Michel, sempre fui vice do Michel. Né? Aí ele ficou 10 anos, fez 10 anos e saiu. E daí eu fiquei mais 2 anos com o Lelo, sendo vice do Lelo. Aí depois eu falei, não, gente... Aí deu de adolescentes? Não que deu aqui, daí eu pensei assim, cara, eu tava daí eu assumi o programa de TV, o Alta Tensão. E tava numa fase crescente, isso, legal do programa então também, eu foquei aquilo e... Sim. E tinha os outros caras ali, tava chegando gente nova, né? Acho que era o Eric. O Eric, o Tarek tava chegando. O Tarek foi depois ainda. O Natan. Tinha mais alguns que estavam vindo, assim. Acho que o Budal, sabe? Eu pensei, põe o Budal pra ser aí o vice, pra ajudar e tal. Eu já não tô mais presente, já não tô mais Não consigo dar mais tanto, né? Claro. E daí eu me chamo, sempre me puxando junto com ele, né? Então ele foi pros jovens, vem. Então vem junto. Fui junto. Aí peguei o programa de TV, que não tinha outra pessoa pra fazer também. Sim. Não tinha, na verdade. Não, era o TID, né? Sim. Época. Aí depois o TID foi pro Japão e não tinha mais outra pessoa. muito mais na questão do programa em si, mas edição e tal, do que tá aparecendo, né? Que você já foi para um outro lado, né? E daí eu peguei o programa de TV, fiquei 5 anos com o programa de TV. Dei junto com isso, o Pascoal veio com a proposta do inglês. Que tinha saído o pastor, o último era Daniel. Isso, de cantar aqui. Sim. Querido, né? Super gente boa. Nossa, também. Ele ficou 7 anos aqui. E daí ele achou um momento assim, agora já meus filhos precisam ter contato com a avó, com os primos e tal. Sim. E já tinham 7 pequenos, né? Não era tão... Não, tinha 7 anos já. Porque eles nasceram tudo aqui, né? É verdade. E daí ele foi pra lá e eu assumi o ministério ali. Então essa é minha caminhada, assim, minha entrada na igreja, né? Faz o quê? 17 anos, acho. Nossa, já, né? Já. Então algumas pessoas conhecem essas fases, né? Engraçado, né? Que você encontra você não é o pastor, você não era o cantor da Vulgata. Então sempre tem uns que me conheci nessas fases, né, da vida. Outros nem sabem. Sim. De nada, né? E é legal o negócio até hoje, né? Até agora. Mas o negócio de caminhada, assim, é legal. Outro dia eu tava pensando, porque eu não sou o cara naturalmente extrovertido. Eu sou bem sociável, na verdade, né? Mas eu sou mais até introvertido do que extrovertido e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com acampamento, né? Foi um pouquinho depois daquela fase que eu te conheci nos acampamentos lá dos Winter Camps, lá da CCI no Betel, né? Isso. Mas a gente não tinha amizade naquela época. Você tava, acho que, sei lá, eu tinha 15, você devia ter 18, 19, que fosse. Então, é uma idade muito diferente, né? Na verdade, naquela fase. Depois dos 20, daí é indiferente. Eu fico assim, cara, por exemplo, eu fiquei 18 anos na Palavra da Vida depois, trabalhando lá, né? Servindo lá e tudo mais. Sim. E eu, no começo dos 10 anos primeiros, eu fazia parte dos esportes do acampamento. Então, era acordar o pessoal, falar um monte de besteira no almoço, entreter a galera, fazer as brincadeiras e tal. Depois que comecei, até por causa do seminário, pregar, depois eu assumi o acampamento, né, na parte da equipe toda, né, selecionar gente, cuidar, ainda fazia um pouco disso, mas ia passando mais para os meninos ir fazendo, né. Mas eu já estava pensando, até de verdade, Cisel, eu falei, cara, se eu tivesse conhecido Israel mais próximo naquela época, talvez tivesse, né, ainda moleque, eu tinha, sei lá, comecei a trabalhar no acampamento com 16, na verdade, né.
mas tivesse conseguido trazer Israel para perto, nossa, cara, teria sido tão mais fácil, porque assim, eu aprendi a fazer e fui me perdendo mais a vergonha nesse processo, né? Mas nunca foi meu natural. Então, posso fazer, mas pro Israel é natural, né? Tipo, você tá lá, você tá num refeitório lá, num almoço de acampamento, pegar o microfone e fazer graça, comentar, brincar, tal, para você é de boa, na verdade, é natural, né? E eu não, até eu me preparava, eu ficava vendo nos sites, estudando piadas, puxando uns negócios, assim, porque não é, tipo, depois você foi aprendendo, né? Aí, tipo, eu era cara de pau, na verdade. E eu não, né? Daí, ler bilhetinho, né? Tinha correio elegante, aqueles negócios. Cara, daí foi aprendendo a desenvolver, a inventar mais coisas, aquele negócio todo e tal, não sei o quê. E aí depois Deus mandou um cara, que era o Jorge, que foi trabalhar comigo, que era um cara do Ceará. Que o bicho era estilo você, assim, cara. E aí deu muito certo, porque eu organizava os negócios das brincadeiras, falava no microfone, mas o cara, assim... Tipo assim, se eu fazia uma refeição, ele fazia 2, e pra mim era uma benção. Não porque eu não queria fazer, mas porque daí eu focava em outras coisas que pra mim iam ajudar o acampamento mais do que simplesmente eu estar tendo um cara que era melhor do que eu, na verdade, naquela área, entendeu? Então, quando eu entrei aqui na PIB, a parceria com o Michel foi mais ou menos assim. Sim. Porque o Michel não é um cara... né, você consegue um vídeo do Michel dançando break pra gente depois? Tá? Olha, tem que dar uma não. Você tem um baú de vídeos antigos, cara, lá. Eu tenho fita 8mm ainda. Não, eu guardo tudo. Deve ter alguma dessa daí. Eu guardo tudo. Se não for dançando break, deve ter alguma de um reggae que ele tentou uma vez dançar, que eu lembro que faz muito tempo já, né? Michel dançando reggae. E essa parceria, cara, era muito bacana. Os lugares que eu trabalhei, era assim, você sentia um pouquinho de ciúme, um pouquinho de inveja, um pouquinho de o Israel tá querendo aparecer demais, tá querendo o meu cargo. Cara, quando eu comecei a trabalhar com o Michel, nunca senti isso. Ele sempre me empurrava assim, cara, você é o cara, agora é tua vez. Tanto é que teve uma época que a gente ia pros... Eteuvina, isso. Que era no Pinheirinho. Isso. Então, eu passei ontem lá, cara, do lado. Nessa época eu tava chegando na igreja aqui. Isso. Que aí o Cerneve dirigia o ônibus, que ele tinha o único que tinha carteira, o ligeirinho lá. Daí ia fazer o trabalho lá. Eu lembro que uma vez a gente foi, que era um dia de manhã, e teve depois à noite também. Que aí você fez toda a parte do break, tinha mais uns caras com você. Aí o Michel fez uma mensagem rápida, fez um apelo que tinha cara aceitando Jesus por fora da grade da escola. Daí a galera começou a vir. Queria ver, gerava curiosidade e tal, né? E daí dessa época aí a gente trazia esses adolescentes pra... De ônibus toda sexta-feira pra cá. Nossa, cara. Aí tem história desse ônibus aí, cara. Nossa, eu fui várias vezes buscar eles lá. Que eu peguei carteira na Jocum, eu tive que ir atrás de carteira D, né? E daí, porque a gente ganhou uma van e tal, daí o pessoal lá, tipo, tem que ter carteira D pra dirigir van e tal. Daí 3 pessoas tiraram carteira. Então eu tinha carteira para dirigir o ônibus. Aí o Michel descobriu e falou assim: vamos lá buscar essa galera e tal, trazer pro culto na sexta. Ninguém mandou, né? Deus abençoe. Era um ligeirinho, cara. Cara, daí eu ia... Que quase não quebrava, né? Nossa, direto, cara, direto. E o seu Home ia lá. Nossa, eu ligava direto pra ele. Lá. Mas teve uma vez que eu acho que eu matei uns 3 anjos, cara. Só as penas. Eu tinha que entrar pra abastecer. Cara... Eu entrei num posto normal. De cidade, né? Não é de rodovia. Porque daí os caras que tem ônibus tem um posto dentro lá da garagem. Eu entrei num posto normal, cara. Quando eu entrei, você tem que cuidar com a traseira do ônibus. Sim, que a curva a traseira ela vem arrastando, assim. Ela dá uma rabada, né? Que fala isso. Assim. Cara, e eu fui e tal, saí. Ou fui entrar, fiz a ré e tal. No que eu passei assim, cara, só vi um carro mexendo assim. E o cara botando a mão na cabeça, assim. Aí eu saí e tal, abasteci, daí eu fui lá ver o estrago. Cara, não aconteceu nada. E o carro mexeu. Cara. Mexeu. Eu falei assim, cara, você tem muita sorte, Pia, você tem muita sorte. Eu falei, sorte aqui, ó. Acho que eu matei uns 3 anjos se segurando o ônibus lá. As becas estão judiadas, né? Aí, cara, foi assim. Daí teve a gente ia lá, buscava, enchia 80 adolescentes lotado busão do ligeirinho. Vinha pro culto. E vinha. Aí na subida ali da Bento Viana o ônibus parava. Lá no começo, né? Aí, cara, que é isso e tal, né? Aí até descobri o que era. Eu na Marechal, eu parei a Marechal toda, cara. Fiquei bem no meio dela.
Daí, e o ônibus tentando entrar, e carro tentando ir e tal. E eu lá assim, cara, sozinho, indo buscar eles. Ai, Deus, o que eu faço? Não sei o que aconteceu e tal. Nem sabia onde que era o motor do ônibus, cara. Aí chegou um cara de bicicleta do nada, assim, você tá precisando de ajuda? Falei, cara, por favor. Mas você manja, né? Tipo, do nada o cara. Não, já trabalhei em ônibus e tal. Aí eu falei, cara, não vou confiar, né? Sei lá, né? Aí você já sangrou? Eu falei, não, eu tô bem. Eu falei, não. Tá aqui, deixa eu limpar aqui, né? Não, eu tô bem, é o ônibus. Não, tem que sangrar. Sangrar Bom, o se motor. o cara já sabe os termos, deve conhecer alguma coisa. Não, já volto. Já tá melhor que eu, né? Aí foi. Sumiu. E o pessoal buzinando e tá aquela. Eu liguei pro Home, tá, o que eu faço? Não sei o que, eu já vou aí. Até o Home chegar, esse cara chegou com 2 ferramentas. Abriu lá o negócio do motor. Eu falei, cara, você sabe o que você tá fazendo? Não, eu sei e tal. Começou a sangrar. E daí espirrou um monte de óleo pra tudo quanto ela. Eu falei, meu Deus, esse cara não sabe o que tá fazendo. Daqui a pouco parou de espirrar, saiu ar, que tinha ar nas mangueiras e tal. Ele falou, é isso aqui que você tem que fazer, sangrar. Aí ele bombava um negocinho lá, ficava bombando, tirando o ar. Isso aí lá ligou os negócios e falou, faz isso toda vez que acontecer. DBO. Se der de novo, você vem aqui e faz isso aqui, ó. Bombei aqui, sai o ar e você continua. Tá bom. Cara, daí não deu outro, cara. Aí vinha, peguei a galera, voltei, daí parou o ônibus. Eu fui lá, 80 ninguém, dá licença aí. Abri o motor, sangrava o negócio, ia lá, pegava e ia embora. Aí na Bento Viana de novo, perto da igreja de novo. Aí, cara aí virei o mecânico, o mestre, o motorista, mecânico. Eu já sabia onde que era o motor, sangrar o motor e tal. Mas teve um episódio que eu voltando daí tinha o culto, a galera vinha, depois tinha que levar eles até o Pinheirinho, deixar eles na escola e depois voltar. E eu voltando sozinho, cara. Desligava a luz do ônibus, eu sozinho lá dirigindo o ônibus, na Rápida vindo pra igreja. E a Rápida ali tem aquelas árvores do lado assim, né? Sim, na Rápida do portão pra cá. Isso. Aí eu com o busão, do lado esquerdo. Aí a Letícia me liga. Amor, uma batalha espiritual, eu tive um sonho, não sei o que, tal hora aí e tal. Eu falei, tá bom, vamos orar. Eu comecei a orar. Pô, Senhor Deus, repreendo e tal, né? Cara, no que eu tava orando... Aí o ônibus... E ali, assim, tem a parte dos bueiros. Aí fez a baixadinha, cara, e pegou numa árvore o vidro. O retrovisor. Cara, pegou na árvore e ele veio e... Arrastou e bateu na minha janela. Bateu na minha janela e quebrou tudo e tal. Deu na minha cara, assim, né? E eu continuei, cara. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Cara, pá, né? E eu continuei de boas, tal. Não entrei em pânico. Sim. Eu olhei no espelhinho assim, em cima assim, cara, eu vi que minha cabeça tava meio que sangrando. Eu falei, caramba, pus a mão assim, sentiu sangue. Eu falei, caramba, velho. E a piazada, não, já tava sem ninguém ou tava? Não, já tava sem ninguém. Sem ninguém, indo pra igreja. Cara, e a Letícia, né, aquele momento assim, o demônio saiu de lá, veio parar aqui, né? Cara, daí eu pus a mão assim, tá, não era nada muito grave, era só o caco de vidro que bateu. E fui para a igreja sem vidro. Daí eu aprendi, nunca dirija nos cantos, sempre no meio. Daí não tem árvore pra bater. Mas, cara, foi anos, assim... Muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Mas é que também, você, na verdade, é um cara que aprende fácil algumas coisas. Tem um lado artístico muito aflorado e tudo mais. Então, assim, motorista de ônibus, trabalhar com adolescente, break, a banda de metal, coral, worshipeiro, pagodeiro... Trabalha com couro, né? Que eu aprendi agora mais recente, trabalhou com couro. Aí, crossfiteiro. Mas eu que fiz, ó. O meu arrebentou, vou ter que fazer outro também. Já deixa eu fazer. Crossfiteiro agora também ainda. Pai de 3 crianças maravilhosas, em nome de Jesus. Cara, é muita coisa, né? Pastor, pregador, português, inglês e arranho espanhol. Cara, eu tô aprendendo francês agora. Louco, isso. Por causa do negócio do Canadá também, né? Que eu fui pro Canadá e a parte de Quebec ali é só francês. Sim, que é só francês. E se você for no inglês, você tem, a porta fica fechada, né? Então você Mas Deus me incomodou, cara, né? Eu vi... Não, que o Chap tava aqui. Aí tem o Fábio Show, cara, que é legendário também. Cara, e ele... Deus usou a vida dele pra falar comigo. Eu conversando com o cara aqui... Só que o inglês, né? E eu tô no inglês, eu tô confortável. Só que daí o pessoal é da Guatemala, daí vem... Fala inglês, mas é espanhol, né? Mas o forte é espanhol. Daí ele veio falando inglês comigo e tal, e eu falando inglês. Daí veio o Fábio.
Aí ele começou a falar espanhol. Eu falei, caramba, mano, eu não sabia, né? O cara manda bem. E daí o outro também respondeu e eu ali, fiquei boiando. Falei, caramba. Eu não sou muito fã de espanhol, né? Mas daí fiquei assim, caramba, mano. Daqui a pouco ele, meteu inglês. Falei, caraca, o cara manda inglês também e tal. Uhum. E Deus me incomodou, cara. Você precisa sair da sua zona de conforto. Uhum. Você é um pastor de uma comunidade internacional. Que não é única exclusiva inglesa, né? Isso, então você precisa sair da sua zona de conforto e aprender outras línguas. Que vai expandir também o ministério. Né? Isso, e ali tem muita gente que também fala espanhol. Tem gente do Chile, da Colômbia. Uhum. Daí eu falei, cara, espanhol não, né? Tô sentindo. Daqui a pouco a gente tem um outro culto em inglês e outro em espanhol. Nossa, já. Cara. Não, daí Deus falou assim, não, primeiro francês. Porque eu tava indo pro Canadá. Daí Sim, eu pensei, tinha esse processo também. Eu já estudei francês no Canadá. Então, pra mim, eu gosto. Também, né? Eu sim, gosto. Sim. Então, eu preciso relembrar algumas coisas e voltar a estudar. Uhum. Aí, tá bom, Deus, eu entendi, preciso... Daí eu comecei as minhas aulas, né? Assim, estudando sozinho, né? Sim. O inglês... E depois ele falou assim, não, espanhol também. Então já... Né? Eu sei que você fala, francês, né? Eu falo um pouco, na verdade. Daí no mesmo né? dia, você... E daí teve outros caras Da Guatemala? Da Guatemala, tava ali. Daí você começou a falar. Eu falei, cara, eu preciso... No mesmo dia que Deus falou, cara... O Lucas não, né? Daí... Se o Dutra não fala, cara, vou ter que... Mas é que no meu caso, espanhol, foi do tempo que eu morei em Miami. Ah, é? A gente morou 6 meses em Miami, né? Então, assim... Na escola, assim, eu só falava português e tinha aprendido inglês de escola. Uhum. E quando meu pai entendeu que a gente ia morar fora um tempo para assumir a igreja luso-brasileira... Assumir não, né? Ser um dos pastores de uma igreja luso-brasileira lá em Miami, junto com o pastor Jamil, né? Que estava na época, que ele tinha feito amizade quando ele foi numa viagem no coral dos Cantores da Paz do Bacaxiri, que ele era, na verdade. Ele fez amizade, meu pai estava terminando o seminário e surgiu um convite para entrar lá. A gente ficou 6 meses lá, né? Só que assim... Eu sempre gostei de outras línguas, mas eu nunca tinha feito aula nenhuma. Tinha feito aula de escola, mas eu tinha facilidade com o inglês. O verbo to be, não sei o que, pegava rápido e beleza. Sim. E aí, quando meu pai descobriu que a gente entendeu essa direção, meu pai não falava nada de inglês. Tudo bem que a comunidade era em português, mas ele queria um pouquinho básico, ele tinha que aprender, né? E aí a gente começou a fazer aula de inglês no seminário com o Jaziel. Caramba. Todo sábado de manhã... Ia eu, o Léo, meu pai, minha mãe, o Lincoln não, porque era mais novinho, acho que era com a minha avó, não quem ficava. A gente ia pro seminário e ficava amanhã de sábado no seminário, tendo aula de inglês, traduzindo a Bíblia. E tal. E aí o Jaziel falava, nossa, mas... Tipo, eu traduzia, assim, você tá começando, você traduz normalmente palavra por palavra. Mas não necessariamente no inglês é o mesmo jeito de se escrever. E naturalmente, ele falava, naturalmente você já pegava um jeito e você já conseguia fazer o contexto... como alguém que já fala há mais tempo. Mas era algo meio natural, assim. Não, tipo, nossa, vou fazer... Não, tipo, então, fui pegando e foram algumas aulas que a gente fez. Assim, não nos formamos naquilo, me ajudou muito. Quando a gente chegou para morar fora, o que mudou, na verdade, é que eu perdi o medo. Que é muito um negócio, o cara tá aprendendo uma língua, ele tem medo de falar errado, que as pessoas vão pensar. Cara, mas fui pra escola americana, que era ou inglês ou espanhol, não tinha conversa. As aulas em inglês, mas muito amigo nicaragüense, América Central em peso, né, e tal, América Latina. E aí fomos pegando um pouco mais, assim, mas eu nunca tive aula de espanhol. Tanto que na faculdade, que eu fiz, sou formado em RI também, né? Aí tinha uma matéria de inglês, se você fizesse uma prova e você tirasse acima de 7 ou 8, você não tinha que fazer aquela matéria e ganhava os créditos. Tem uma aula livre, maravilhoso. Então, inglês, fechou, bora, fiz a prova, beleza. Aí veio no outro ano, espanhol. Cara, e agora? E tal, não sei o quê. Como é que vai ser esse negócio aí, né? Me deu a prova pra fazer, cara, não estudei nada. Fui fazer a prova em espanhol, fiz a prova, tirei 7,5, 8, não lembro agora. Me liberou de uma aula, mais uma janela, maravilhoso. Então, assim, só que daí eu nunca fiz aula. Até tava pensando se não faria daqui a um tempo, porque acho que é importante, depois de um tempo, que você fica muito confortável, você desafiar em outras coisas, né? Então, que eu tô querendo agora aprender a tocar violão, porque eu já tive aula muito tempo atrás, mas nunca aprendi de verdade. Até porque as minhas filhas, elas estão muito musicais, então acho que é um negócio que já vai entrar junto, assim, né? Mas pra mim, que não sou musical, vai ser um grande desafio. Sim. Mas é legal pra você aprender. Cara, daí o espanhol foi entrando nisso. Daí, tipo, entre as viagens pra lá, pra cá, coisas de igreja, que vinha um grupo de fora, como fui perdendo medo, eu ia me aventurando mais, e pelo tempo fora, pelas conversas que eu tinha tido lá, mas eu tinha 15 anos, né? E foi uma base legal. Tanto que o Lincoln, que é o caçula, ele foi uma outra escola, que nessa escola
não tinha americano quase. As aulas eram em inglês, mas só tinha espanhol, as amizades. Caramba. Ele não aprendeu a falar inglês. É agora que ele tá aprendendo e tal, mas ele só falava espanhol, né? Caramba. Entendeu? É muito diferente, assim, né? Mas nunca assim de fazer, foi muito de ir pegando, assim, e tal, na verdade, né? Não, mas queria fazer algo mais eu achei, profissa, né? Eu achei bonito isso. E eu acho que ainda outro desafio que eu queria, que eu gosto de desafios também, né? É aprender Libras, cara. Legal. Eu achei bonito quando o pastor Diego e a sua esposa estavam fazendo. Falei, cara, isso é muito importante, né? A gente saber se comunicar, não só em outras línguas, mas Libras também é um negócio que, pra mim, todo mundo tem que aprender. Sim. Igual inglês, né? Apesar de não ser uma inglês é onde você vai, você fala inglês, né? Mas a Libras, por exemplo, do Canadá, é diferente do brasileiro. Mas eu acho importante, sim, assim, a gente sair um pouquinho da zona de conforto. Mas é legal de você se desafiar para crescer também, né? Então é muito bacana. Já fica um desafio para quem está assistindo, ouvindo aí. Cara, você tá muito confortável, vamos coçar um pouquinho aí. É uma língua, é um instrumento, né? É um novo curso, talvez para você crescer em alguma área que você precisa. Teve um missionário, ele falou assim para mim, não chega no local e fala assim, eu não falo a sua língua. Então, por exemplo, né, os americanos vêm para cá e falam assim, não falar português. Já fechou a porta. Isso, porque não há um interesse. Aí, cara, eu achei isso interessante. Muito, né, não é uma crítica, mas é uma realidade. Tem muito americano que vem pro Brasil, por exemplo, outros lugares. O cara, às vezes, passa 10 anos no Brasil e ele não aprende português, gente. Né? Não só americano, tem outros estrangeiros também, né? estrangeiros. Agora, o brasileiro... Mas o americano é meio teimoso nisso, ele fica na sua zona de conforto. Mas o brasileiro não, cara, ele já vai dando um jeito, vai não sei o quê, então normalmente ele acaba aprendendo a língua mais rápido também. Né? É verdade. E daí eu testei isso, cara. Eu fui pro Canadá agora em junho, e fui para Montreal, Quebec e tal, e só francês. Antes eu fiz umas 5 aulas de francês. Pegar uma basezinha maior, se lembrar. 5 aulas e revi ela umas 2, 3 vezes, assim. E daí, cara, eu fui meio que uma base legal. Aí, eu cheguei lá, e daí o cara falou assim, não fale, não sei falar francês. Fala assim, estou aprendendo, você pode falar devagar? Sim. Então, você mostrou pro cara que você tem um interesse na sua língua, e daí... E o francês, para quem fala português, ele não é tão... Não é tão diferente. Tão diferente, assim, tão agressivo, né? Se você se esforçar, ter uma base... Tanto que na faculdade, eu não falo francês, mas eu lia livros em francês. E o ler é mais fácil, porque não tem o sotaque e tal, né? E o ler tem coisa que você vai pegando muito forte mesmo por causa de relações internacionais, assim, na parte diplomática, né? Sim. Então tinha muito livro em francês que eu ia lendo e ia pegando muito o contexto das coisas, assim. Cara, eu achei isso interessante. Como abre portas. Então, eu cheguei lá numa loja e fui lá falando, né? Bonjour. Parlez-vous. E daí eu fui, não, olha, eu tô aprendendo o francês. E ele já viu que só pelo meu sotaque, meu jeito, minha dificuldade de já começar a frase, ele já abriu um sorriso, já não tem problema, e já veio com o inglês dele também meia boca. Também, mas daí deu... Pronto. E abriu mais porta do que eu falar assim, olha, não fala a sua língua. Fala inglês pra mim aí. Isso. Parle inglês, daí o cara já vai te tratar igual, sabe? Eu achei isso interessante. Então é um desafio de voltar a estudar o francês e também Deus falou assim, o espanhol que você não gosta e tem até um preconceito, você tem que parar com isso aí. Vai, ô legendário, agora vai ter que fazer, então, né? Cara. Não tem jeito, é verdade. Tem um ministério que eu curto pra caramba, que é os legendários. Que é muito a base legal. é onde, né? Não tem jeito, né? Mas, Rael, por causa do horário, vai ter que ir encerrando. Mas, deixa eu aproveitar um negócio aqui. Eu falo pra caramba, cara. Na verdade, eu vou te chamar outra vez pra fazer mais um depois, que tem mais história pra contar. Mas, tem muita... Você é um cara muito conhecido, né? Não só pela capacidade, esse lado artístico, né? Eu sou teu fã, você sabe já, né? Te admiro demais, na verdade. Mas tem umas histórias... Aqui, ó, coraçãozinho já. Mas tem umas histórias tuas muito caricatas também nessa igreja aqui, né? Tem uma história em particular que você contasse pra gente encerrar, pra terminar um negócio meio diferente aqui, que o pastor Pascoal te chamou na sala dele lá, que você ficou morrendo de medo, que você... que foi que aconteceu nessa daí? Conta aí pra galera essa história, foi bem diferente. Era uma festa, na verdade. Então todo ano a gente faz a festa com os funcionários, né? E os colaboradores e tal, não foi diferente. A dona Cleusa estava nessa festa. E aí me chamam pra justamente fazer a parte engraçada da festa. Daí eu e um outro rapaz que a gente chamava de Silvio Santos, porque ele imitava o Silvio Santos também. A gente começou tal, e ele era muito bom de pegar sósia das pessoas. Fulano de tal, parece tal. E o povo dava risada. Daí ele olhou pra dona Cleusa e falou assim,
A Hebe Camargo está aqui no nosso meio também. Só que ele não falou que era ela. Eu falei... Aí todo mundo meio quieto, que... né? E ele, a Hebe Camargo está aqui, não sei o que, não sei o que lá. Ficou aquilo no ar, cara. Daí ninguém riu por respeito, né? A ela. Segurou a risada, na verdade. Né? Todo mundo queria... E a gente se matando de rir, cara. Daí eu falei, e cara... a festa seguiu, né? E seguiu. E ela nem pegou. Nada. Cara, mas eu acho que depois ela descobriu. Aí, daqui a pouco você chegou em... O Albert me chama na comunicação. Vem aqui, cara. Vem aqui, urgente. Aí cheguei aqui, ele falou, olha, uma carta aqui pra você, pra mim e pro esse rapaz lá, o que fazia o Silvio Santos. Eu falei, o que é isso? Eu abri a carta, uma intimação, falando assim, olha, desacata a autoridade, não sei o que, não sei o que lá. Precisa comparecer tal dia, né? Uma reunião lá. Isso, eu falei, cara... Mas quem que assinou a carta? Não, Pascoal, né, cara? Nossa. Pascoal. Aí eu, nossa, Calasco, daí o Albert. Já era, vamos lá embora. O que vocês fizeram, cara? Por que vocês... Aí, foi o Macedo aqui, cara, o Rafa que falou aí. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E ficou nessa. Começou, né? Quem que foi? Eu falei, deu Albert, não, vamos lá agora mas resolver isso. Mas todo mundo pagou o pato. Todo mundo pagou. Aí vamos lá resolver isso aí. Tá bom. Aí chegamos lá. Aí, quem conhece aqui é uma sala, né? Mas era antiga, nem era a sala de hoje em dia, né? Não, era lá embaixo. Naquele corredor. Era o prédio novo. Aí, esperando, sentado ali e tal. E ela deixou a gente sentado ali, cara. Nossa. Deu um chá de banco na gente. A gente ficou... E Albert... Cara, o Albert já tava chorando. E eu ali também, porque o emprego já tava, né? Já era, né? Nossa, Acabou. Tal. Daí entramos na sala. Daqui a pouco ela entra. Não, vim aqui só pra ver a cara de vocês. Eu falei, não acredito que é piada, é brincadeira. Eu falei, nossa, cara. Viu? Vocês ficam me chamando de Hebe Camargo? Então agora deu troco. Nossa, mas foi... Daí eu falei, agora ri. Foi terrorista esse negócio. Cara, aí, né? foi muito... Cara, a gente começou a chorar de nervoso, cara. E daí no final o Pascoal entrou. Falei, deu risada que aí, assinatura sua tem? Você tava dentro disso? Ele... ela me obrigou e tal, pra pegar vocês, uma pegadinha e tal. Falei, cara, eu nunca conheci esse lado, né, dos Piragines, né, do Pascoal e da Dona Cleusa. Mas a brincadeira é séria daí, né? Cara, depois, ó, séria, nevermore, né, cara? Nunca mais vou brincar. Quem? Falei, Rafa, cuida com o que você fala, Fica cara. quieto, né? Louco, aí nunca mais chamaram ele pra... Não, daí... Festa funcionários, né? Cara, mas a gente é daqueles que perde a amizade, mas não perde a piada, né, cara? Meu irmão é assim, eu falo que meu irmão ele nasceu sem filtro, o mais novo, né? Eu tenho filtro, que eu penso, mas não é segurado. O mais novo tá nem aí. Então, eu sou um pouco assim, cara. O TDAH... Às também... vezes a gente fala, quando você vê, não já tem mais volta. É verdade. Mas é a vida. Não tem jeito. Zé, obrigado aí pelo teu tempo. Cara, que bênção, História obrigado. massa, né? Tanta coisa legal aí também. E, cara, que esse ministério possa crescer cada vez mais, tanto aqui, mais lugares até, né? Que a gente conversa sobre isso algumas vezes aí também. E que a gente puder ajudar, a gente tá sempre à disposição aí também. É nóis. Vamos ver crescer. Em nome de Jesus, tamo junto. Que é isso, né? Valeu, gente. Obrigado aí. Deus abençoe. Compartilha, manda essa história pra galera aí pra abençoar geral também. Até o próximo OneCast.